Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e hoje tem São Paulo versus Cruzeiro, né? E eu quero passar para vocês toda a ficha técnica do jogo, que é um jogo bastante importante pro São Paulo Futebol Clube. Hoje o Zubeldia pode entrar pra história, hein? Não tô zoando não, tô falando muito sério. Não tô brincando, o papo é sério. Ele pode ser o único técnico da história demitido sem estar em campo ali, sem ter treinado, porque hoje ele reforça o São Paulo estando suspenso. Ele sai, não tá lá, nem ele, nem o Caleri. Nós ganhamos 2 reforços com as ausências de Caleri e também de Zubeldia. E aí o São Paulo hoje ele tem o Max Cubreiras, que é nada mais nada menos do que a versão frouxa do Zubeldia, né? O Zubeldia já é um cara minúsculo que não tem coragem para treinar o São Paulo, não tem tamanho. E o Cubreiras é o genérico dele, é o cara que é a versão frouxa do Zubeldia. Então é assim que o São Paulo vai pegar o Cruzeiro hoje no Morumbi. Mas enfim, a coisa pode dar certo pro São Paulo ainda, que deve demitir esse técnico aí muito em breve, né? O São Paulo estaria palavrado com o novo técnico também já. E além disso, eu quero falar de tudo que tá rolando no nosso tricolor paulista para hoje, para agora. Então você que está olhando nos meus olhos aqui, ó, come here, vem comigo aqui, vem comigo, chega nesse likeão aí. Posso contar com o teu likeinho? Então tô contando então. E se inscreva também aqui no canal, né? Não, vídeo de notícias matinais do São Paulo. Onde é que você encontra? Não tem, eu tô ligado que não tem. É só aqui. Não tem nada, né? Não tem nenhum. Vem comigo então. Gente, o Zubeldia vai cair, tá? Deixa eu falar pra vocês aqui. Eu quero primeiro abrir aqui as escalações, ou depois eu falo da escalação do Cruzeiro. O que você prefere? Primeiro eu falar do Zubeldia caindo, galera. Eu vou falar do Zubeldia primeiro caindo para o vídeo ficar legal, depois eu falo da escalação e eu termino falando sobre o novo técnico do Tricolor que já estaria até apalavrado, fechou? Então vai, vamos aí. O Zubeldia, ele tá meio que dando adeus pro São Paulo já. As últimas coletivas, inclusive, se você pegar especialistas ali da feição, da neurociência, da linguagem corporal ali, sabe, da programação neurolinguística, já crava que o Zubeldia meio que tá... Cravam não, mas entendem que o Zubeldia, ele tá até um pouco já se despedindo do São Paulo, tá meio que forçando a demissão com aquele desânimo todo nas coletivas. O cara sai do jogo do Atlético Mineiro totalmente ensandecido mesmo, alucinado, maluco, e aí ele vai embora expulso, chega na coletiva, não, veja bem, olha só, eu estava gostando, balão, né, pressuposto, e aí, você fala, quem é esse maluco aí? É aquele que estava no campo? Quem que é esse cara que tá agora aí falando com essa calmaria, essa monotonia, esse tom calmo, fúnebre, melancólico até? Não é possível que seja a mesma pessoa. Então, alguns já estão dizendo que ele estaria forçando a sua demissão para ganhar la multa, né? Ganhar a multinha de 3 milhões que ele tem direito a 3 salários. Quando a gente fala em 3 milhões, 3 salários do Zubeldia, eu vi gente falando por aí que o São Paulo não tinha grana para trazer um novo técnico, que tem técnico por aí que ganha muito. Só para te atualizar, o Crespo, a comissão todinha era 1 milhão. Crespo, Hernan Crespo, o mesmo. O cara que era reserva do Batistuta, foi o substituto do Batistuta na seleção argentina, então era o Hernan Crespo. O Rogério, ídolo máximo do São Paulo, 1 milhão também. Dorival, campeão da Copa do Brasil, veio do Flamengo, tá? 1 milhão também. E o Zubeldia jogou onde? Vulgo jogou onde? Vulgo, quem é você mesmo? Zubeldia é o nome? Esse cara ganha a mesma coisa. Então o São Paulo tá de brincadeira, pagaram o mesmo pro Zubeldia que pagava pros outros, mas o São Paulo fez questão, né? Numa primeira entrevista, o Zubeldia não foi falar com o Muricy, pegou mal aqui internamente, e os caras atropelaram o Muricy depois de demitir o Thiago Carpini e disseram, Muricy, encosta aí que não é com você. E o Muricy não teria sido o cara que indicou o Zubeldia. Então ele que tá ali pra isso, outro cara teve que indicar o Luiz Zubeldia. É ridículo, em qualquer circunstância, de qualquer jeito, mas essa é a verdade do São Paulo Futebol Clube. Então, o Zubeldia agora ele deve cair. A alta cúpula do São Paulo ali, apesar de enganar um jornalista qualquer aí, falando, não vai mudar nada no comando técnico, já está sim trabalhando nos bastidores para a substituição. Soou muito mal o empate contra o Alianza Lima. Tudo já estava caminhando para uma demissão desde o Paulista, tal, desde aquele jogo com o Velo Clube. Ano passado também o Zubeldia balançou. Mas a diretoria fez o favor de segurar o cara em 2 pré-temporadas. Na pré-temporada de fato e naquela intertemporada depois da eliminação contra o Palmeiras, que culminou da gente ter ali 20 dias para treinar e a diretoria opta por não trocar de técnico. O que foi vexatório e a diretoria hoje paga um ônus aí, paga uma conta muito alta
Porque não é só você, quem manda aqui sou eu, Júlio Casares, Belmonte, quem manda aqui sou eu, né? Fica feio, tá feio pra esses caras. Esses caras não estão conseguindo mais fazer uma postagem em rede social sem serem esculachados por parte da torcida. E tudo poderia ter ido bem, hein, pra Júlio Casares e Belmonte. Você conta com um time que tem o Ferreirinha, comprado, o Lucas e Oscar, dois velhos de guerra ali que são o Luciano e Caleri, Alan Franco renovando, a molecada da base extraordinária, esses três pelo menos, o Lucas Ferreira, Rian Francisco e Matheus Alves. Tudo estaria legal pro São Paulo, se não fosse por essa escolha bizarra do técnico e essa manutenção mais bizarra ainda. Então a diretoria pagou um preço alto, apostou alto e agora tá pagando caro. Até aquela torcida independente lá foi pro CT ontem protestar, mas assim, não é um protesto, né? É uma conversa. Abriram as portas, queremos falar com o Zubeldia aí, Júlio Casares e fulano de tal. E vai todo mundo lá, e os caras conversam. É mais um bate-papo do que uma cobrança mesmo ali. É tipo, e aí, vai melhorar ou não vai? Aí os caras falam, mas nós tentamos, fizemos tudo. O Zubeldia, não, é pressuposto que o Balon, que eu tô gostando. O Zubeldia, o que você achou aí do Luciano? Eu não tenho medo do Luciano. Você tem medo do Luciano? É assim a entrevista coletiva dele. O Zubeldia e o Luciano e Caleri, não era pra ter saído? Olha, veja bem, a partida contra a Alianza Lima estava, pressuposto, em tese, até a segunda etapa, tava bom, eu tava gostando. O que eu perguntei mesmo, cara? Qual que é a pergunta mesmo? E ele é assim. Então quem que foi lá falar com o Zubeldia e pediu, quero falar com a comissão técnica aí, quero cobrança de resultado? Pra ele tá bom. Ele nunca ganhou nada na vida dele. Nada. Ganhou a Sul-Americana agora aí e veio pro São Paulo. Ele não é campeão. Ele no São Paulo perder é normal. Perder é o certo pro Zubeldia. Não é ganhar, não. Ganhar é o acaso. Ganhar pro Zubeldia é zebra. O perder é o bom. Bom, deixa eu falar, então ele tá com 2 pés fora do São Paulo. E hoje o Max Cubreiras é o técnico do Tricolor, porque o Zubeldia foi expulso contra o Atlético Mineiro e o Caleri também desfalca, né? Não sei se isso aqui pode chamar de desfalque, Caleri e Zubeldia, né? 2 pesos mortos na beira do campo e no campo hoje. Caleri irreconhecível, Caleri tem que puxar banco urgentemente para recuperar um pouco da imagem com o São Paulino e depois poder voltar, dar a volta por cima e voltar a ser aquele Caleri que nós tanto esperamos. E o Zubeldia, assim, eu não tenho nem o que falar mais, cara. Você que me conhece, você que é inscrito novo aqui do canal, eu vou te dar uma satisfação. Eu detesto o Zubeldia. Você que é inscrito aqui, o técnico, tá? Você que já é inscrito aqui do canal, eu não vou gastar saliva, não precisa, né? Você já sabe muito bem o que eu penso desse cara. E é um cara assim, um constrangimento a cada vez que ele dá uma entrevista pelo São Paulo, a cada vez que ele escala o São Paulo, a cada vez que ele substitui. Tipo, tirar o Ferreirinha ganhando. Nem foi o pior do jogo passado, tirar o Ferreirinha tendo feito 2 gols. O pior foi tomar aquele primeiro gol do Alianza Lima e achar que tava tudo bem. Não, vou manter assim, cruza o braço e fica orando. Sabe, isso é técnico pro São Paulo. Aí agora vai entrar o Max Cubreiras, que acho que é o mesmo que entrou contra o Atlético Mineiro, Copa do Brasil ano passado, que não trocou ninguém. Né, trocou o Nestor aos 48 do segundo tempo. Empata, perde em casa para depois tentar o resultado em Minas contra o Atlético Mineiro. Então é claro que daria errado. É claro que esses caras aqui caíram de paraquedas estão aqui. E estão irresponsáveis. Júlio Casares, Belmonte, Muricy, todos esses caras que estão aí, Rui Costa, a cúpula diretiva é irresponsável, é vexatória ao manter esses caras aqui no São Paulo. Mas hoje é isso que tem, é Zubeldia fora, Max Cubreiras. Se tá ruim com o Zubeldia, vocês vão ver agora. Pode ganhar, né? Que o Cruzeiro também é um freguesaço e tá também enfrentando problemas seríssimos. O São Paulo, em tese, segundo o GE aqui, pegar a fonte do GE, geglobo.com, Rafael no gol, Alan Franco e Sabino. Aqui seria, sim, 3 zagueiros, mas são 3 zagueiros meio fajuto porque não tem o lateral direito. Então, Ferrarese na direita como lateral, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Aqui, o Alan Franco é o único que vai ser o jogador titularzaço que está em campo. Tirando o Rafael, né? O Sabino reserva, a Ferrarese não dá para saber ainda, parece ser titular. Enzo Dias parece ser titular também, mas tem o Endo. Aqui tem um time bem equilibradinho. Eu achei que o São Paulo aqui tá bem equilibradinho. E aí vem Alisson e Marcos Antônio. Então, titulares. Aqui só quem saiu, na verdade, foi o Arboleda e não entrou o Juan Tressoldi em relação ao último jogo. Saiu o Arboleda machucado no último jogo e entra o Sabino, não o Juan Tressoldi. Tá beleza. Aqui tudo equilibrado. Time titular aqui, então, força máxima. Tem ainda jogadores como o Cédric Soares que podem ganhar a vaga, tem jogador como o Endo que pode ganhar a vaga, tudo isso pode. Mas aqui, em tese, é o time titular: Rafael, Alan Franco, Sabino, Ferrarese e Enzo Dias, beleza? Marcos Antônio e Alisson.
Dupla de volantes que hoje é titular absoluta do São Paulo. Luciano, né, que é o meia do São Paulo, o meia articulador, um dos piores meias da história do São Paulo, não o pior atacante, um dos piores meias da história do São Paulo está em campo. Lucas Ferreira na ponta direita, Ferreirinha na ponta esquerda e André Silva como centroavante pegando a vaga do Caleri. Esse time aqui é exatamente o time que pegou o Alianza Lima, força máxima. O que muda? Muda o André Silva no Caleri, o Caleri está suspenso, e muda o Arboleda no Sabino, que o Arboleda se machucou, então ele dá lugar aqui pro Sabino, o que também para mim não é problema nenhum, tá? As contusões de... não vou falar aqui, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, não precisa nem ficar lembrando, certo? Antes de eu começar o Cruzeiro, deixa eu lembrar uma coisa que eu não falei aqui. O jogo vai ser hoje às 5h30, tá? 17h30. O que é corriqueiro, o que é comum é 4 da tarde, né? 16 e também 18h30. Esse jogo é no meio do caminho. É 17h30 no domingo. Não sei explicar o porquê. Alguém deve ter uma explicação aí, mas pra mim pouco importa. Só quero avisar, porque acho que é importante você não antecipar e nem atrasar. O jogo, ele vai passar na Globo hoje. É jogo da Globo, tá? E passa também no Premiere. Mas só por ser da Globo aqui já fica mais fácil de assistir. E aí tem o Cruzeiro, que vem a campo hoje em tese, né? Segundo o GE. Cássio no gol, Fabrício Bruno e Villalba fazendo ali a zaga. Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom, né? Corre muito. Cássio é um goleiro que tá velho, tá sem reflexo, mas é um goleiraço respeitável. Villalba conheço muito pouco. Na esquerda, Kaique Bruno, já jogou até bastante, já vimos bastante esse cara aqui, nada demais também, não tem. E o William, lateral direito, que pra mim aqui deveria ser o lateral da seleção brasileira. Esse cara aqui, perto do Danilo da seleção, ele é o Carlos Alberto Torres. Sem exagero, não tô aqui pra exagerar hoje não. Hoje eu não quero exagero, tá bom? O William, do Cruzeiro, perto do Danilo da seleção, ele é o Carlos Alberto Torres, campeãozaço da Copa de 70, o melhor lateral que o mundo já viu, lateral direito, é esse cara aqui perto do Danilo da seleção. Então o São Paulo tem que se ligar nesse William, porque ele é artilheiro, ele dá assistência, ele bate pênalti, ele é um foguete. O cara joga pra caramba, tá? Cuidado com ele. Lucas Romero de volante, o Wallace e também o Matheus Pereira formando ali o meio campo. O Matheus Pereira também é outro jogadorzaço. Lucas Romero é bom. O Wallace aqui não é um jogador ruim, mas esse Matheus Pereira também é craque, esse cara. Aquele canhotinho que veio da Arábia, jogou ano passado no Cruzeiro, foi um dos pivôs também de problema lá que ele declarou que iria embora. O Cruzeiro segurou, era o Ronaldo, o presidente e o dono, né? Virou aquele Pedrinho BH que tem mais dinheiro do que tudo também, é um bilionário. E os caras estão aí. No ataque, eles vêm com o Wanderson, o Dudu e o Gabigol. Pode ter mudança? Até pode. Mas o Dudu e o Gabigol chegaram no Cruzeiro para serem os titulares da brincadeira aqui toda e vão jogar. Então, Matheus Pereira, Dudu, Gabigol e Wanderson é um ataque de muito respeito. Se nós estivéssemos analisando o Gabigol 2019... o Dudu 2019, são caras assim altamente acima da média. Só que hoje eles vivem uma fase horrorosa. Então o Cássio vive uma fase horrorosa, o Gabigol uma fase horrorosa, Dudu uma fase horrorosa. Dá para o São Paulo pegar esse time aqui e ganhar uns 3-0? É possível. É possível. O São Paulo tem um sistema defensivo muito bom e o ataque que o São Paulo fica devendo muito, o Cruzeiro é um baita freguês. O São Paulo poderia, então, tentar fazer a boa aqui e golear esse Cruzeiro. E o São Paulo precisa, hein? O São Paulo teve 2 jogos no Brasileiro até agora. Um contra o Sport, que foi 0-0, e um contra o Atlético Mineiro, que foi 1-1. 0-0 também, né? Foram 2 empates. Não lembro se foi 1-1 ou 0-0 Atlético Mineiro. 0-0 também. O Zubeldia não faz gol, não toma, né? É aquele Deus nos acuda de sempre lá. O time que não faz gol e também não toma gol, pro brasileiro você é rebaixado. Para Libertadores funciona? Funciona. Você vai indo, tenta ganhar nos pênaltis, né? Vai indo. Agora, pro Brasileirão, se você ficar empatando, você vai ser rebaixado. É isso aí mesmo. Empate 38 jogos, faça 38 pontos e veja onde você acaba o ano. Pra você não ficar ligeiro, não. Gente, olha só. O Zubeldia... Até jornalistas que são totalmente a favor do Zubeldia, totalmente não, São Paulo é isso mesmo, São Paulo mantém o São Paulo assim mesmo, São Paulo tem que ser isso mesmo aí, não pode mexer não, Zubeldia é milagreiro, Zubeldia faz muito, é por isso A, B, C, D, por isso que eu não quero o Zubeldia demitido, é por isso que o Zubeldia faz o melhor trabalho. Até esses caras já estão considerando a possibilidade da queda do Zubeldia hoje.
num resultado negativo contra o Cruzeiro. O Zubeldia, se ganhar hoje, o que é muito possível, o São Paulo para mim é favorito pro jogo de hoje, pela camisa, pelo Morumbi, pelo elenco. O São Paulo é favorito para ganhar hoje. Mas se perde, o Zubeldia deve cair hoje mesmo. E se não cair hoje, ele deve cair no próximo jogo. Hoje é domingo, no jogo do meio de semana. Quando o próximo jogo que tiver, que o São Paulo pega o Botafogo fora. Então, não está fácil pro Zubeldia. Vai ter o Náutico agora, que pode ser um respiro bom em Copa do Brasil. Tá? Tem um monte de coisa que pode ir mantendo o Zubeldia. Mas o trabalho dele não é confiável e até, segundo a informação que eu tenho, a cúpula diretiva do São Paulo já se cansou do cara. E o Dorival Júnior, agora a informação que não é minha, a informação que veio por aí, que eu li em alguns portais, não consegui confirmar com ninguém do São Paulo. O Dorival Júnior já estaria apalavrado com o São Paulo e totalmente certo com o São Paulo para voltar para cá. Então o São Paulo teria conseguido essa volta do Dorival. O Dorival falou, eu volto. Se eu for pro São Paulo, eu volto. Trabalho esse ano ainda, quero sim. E o São Paulo tá aí, preparadaço para ter o Dorival, só que o São Paulo não demite o Zubeldia. Então é um pouco contraditório. O que falta para demitir o Zubeldia? Falta perder a Libertadores? Falta ser goleado pelo Cruzeiro em casa? O trabalho já acabou. Já não tem evolução. Vamos ver hoje o Luciano de meia. Se o Caleri não tivesse suspenso, era Caleri de centroavante. Aí íamos dizer assim, ó. Ah, mas não chega uma bola. Ah, mas o São Paulo compete. Ah, mas a zaga tá boa. Ah, mas o Ferreirinha errou. Ah, mas falta o Lucas e o Oscar. É sempre a mesma história do técnico, não se pode esperar nada. Então isso já tá acabando e o Dorival deve vir. O Dorival vindo pro São Paulo, ele também divide opiniões de torcedores são paulinos que acham que o Dorival não é bom, outros acham que é bom e tal. Pra mim o Dorival é bom, é ideal sim. E eu falo pra vocês, hein? Se o Dorival não for um bom técnico, vocês nunca mais precisam. Não vou, né? Lembra do... se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vota em mim. Eu não vou entrar nessa, não. Eu tô aqui defendendo a vinda do Dorival. Tô fazendo campanha mesmo, na cara dura. Quero Dorival ou Crespo. Não quero mais outro cara que Dorival ou Crespo no São Paulo. Agora, se o Dorival vier e der super errado aqui, eu assumo que eu estava errado também. Vamos analisar o porquê que daria errado. Mas eu acho que o Dorival vindo pro São Paulo com o time que tem hoje é papo de brigar Copa do Brasil e Libertadores de igual para igual com qualquer um e com certo favoritismo também, né? Botafogo e o Palmeiras. Você olha o time dos caras, o Palmeiras ainda vai lá, vai. Contratou uns jogadores aí que não jogaram nada no Palmeiras. Paulinho, Vitor Roque, jogaram nada, absolutamente nada. Mas não dá pra negar que é um time qualificado, é um time forte. No papel é muito forte. O Palmeiras vive uma fase muito ruim lá com o Abel Ferreira ultimamente. E eu acho que o Botafogo desmantelou também, né? Eu acho que o São Paulo hoje é o principal time do Brasil em termos de elenco. E quando fala que o elenco é reduzido, tem pouco jogador reserva. Ah, você tem Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira. Ora, podia ter Nestor, Michel Araújo, Galopo, podia ter Rames Rodrigues, podia ter Eric, podia ter William Gomes. O São Paulo foi se desfazendo dos caras porque ele quis. Então o elenco está lá. Em tese, Galopo, Rames Rodrigues são piores do que o próprio Rodriguinho, do que o próprio Matheus Alves, porque eles foram os que ficaram. Os outros, o São Paulo não quis mais. Claro que existe a redução na folha salarial, o que é correta, mas de fato o São Paulo monta um time muito qualificado para competir e com o Dorival, para mim, compete. E para você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!